fazer mais um vídeo, fazer um vídeo de histórias. Quem não gosta de histórias? Todo mundo gosta de histórias, pois todo mundo é uma história. E é uma história mal contada em que você acredita, por isso que você é uma história. E não é bom ser história, o bom é ser você mesmo. Deu para entender? Esse é um vídeo sobre histórias. Historinha de que você acredita que você é aquilo que ela é, mas você não é essa história. Mas tu acredita tanto que tu vive essa história. Todo mundo, quando chega para alguém, percebe logo que a pessoa é uma história. E, para não dizer uma história mal contada, é uma historinha. É uma historinha. E se alguém conta para você tudo que bate, tudo que casa com essa historinha, você fica feliz. Agora, se alguém chegar com outra história, você fica infeliz. Às vezes a sua história, quem colocou em você, foi sua família, foi seus pais, ou você. Normalmente é a família e os pais. E essa história tem nome. Ou é catolicismo, ou é budismo, ou é tudo que termina com ismo. São crenças. Essa história é uma crença que você segue, porque você se acredita. Você acredita que você é essa história. Então, por você acreditar que você é essa história, você segue à risca. E se alguém agradar você, se alguém for uma história igual a você, vocês vão fazer grupo, vocês vão se unir e serem felizes, supostamente felizes. Felicidade não é seguir grupo, ser um monte de história uma junto com a outra e formar um conjunto de história. É uma fachada. Na verdade, você é uma fachada com algum nome. Você segue uma crença, que é uma história que contaram, foi tão bem contada. E geralmente essas histórias são contadas até os 6 anos, porque o cérebro das pessoas até 6 anos são crianças. Toda história bem contada fica gravada no inconsciente, e depois, quando ela passa dos 7, 8, 10, 15 anos, ela briga por essa história. Ela segue essa história. E se alguém não segue essa história e fala para ela que é uma história, ela não gosta. Mas se ninguém falar que isso é uma história, que ela está certa, que isso é bonito, que ela está no caminho certo, que é lindo, ela não vai perceber que é uma história, porque ela vai achar bonito. Você já viu aquilo que dizem, é bonito ser feio? É muito feio ser uma história. É bom ser real. É igual jogador de futebol. O jogador de futebol é ruim, muito ruim de bola, mas a mãe dele contava uma historinha para ele, que ele era um jogador, filhinho, você vai ser um craque. E ele acredita nessa historinha. Depois está dando pancada por aí, quebrando a perna por aí, e acreditando na historinha que a mãe contou. Toda vez que estiver rodando um filmezinho que bate com a historinha, ele gosta. Por isso que existe crenças diversas, infinitas crenças. Mas quem você é mesmo não é uma história. Você é livre. E quem você é mesmo, você só vai perceber quem você é mesmo quando você perceber que isso é uma história, que você está sendo uma história. Você está seguindo uma história, que você acreditou nela, que você pensa que é ela. Isso se chama salto quântico. É um salto de quantidade. Senão um dia alguém começa a convencer você de uma outra história e você joga a história fora. Já viu o cara que trocou de crença? Saiu dessa e entrou naquela? A outra historinha que contaram para ele, que o outro era mais inteligente, que ele soube contar melhor do que alguém contou para ele quando era pequeno, então ele troca de história. Mas continua a mesma história. Não sai dele. Você vê que eu só falei história. Falei tanto história que você acredita. Quando você acabar de ver esse vídeo, você vai perceber que você é uma história. Só de você perceber que você é uma história, você deixa de ser história. E tu não vai seguir mais nenhuma história. Não tem papado, não tem nada no mundo que faça você seguir uma história quando você descobre que você tem sido uma história mal contada. Porque é mal contado seguir uma história de um seguindo o outro, formando um grupinho, e outro grupinho, e outro grupinho. O que é bom não tem história. O que é bom é real. Você que é bom. Mas para você descobrir que você é bom, você tem que jogar todas as histórias fora. Porque se alguém chegar para você e dizer que é bonito aquilo que você faz, em matéria de crença e de qualquer coisa, levanta o santo, abaixa o santo, você vai
gostar cada vez mais da história. Se chama condicionamento. Quando você perceber que você não é mais condicionado, você não é mais, não segue mais ninguém, você vai ser quem você é. E quem você é além de qualquer história. Você é uma pessoa livre. E toda história é presa. Cada uma. Jesus Cristo já ensinava, pois Jesus Cristo nunca fez igreja. Jesus Cristo não construiu nenhuma igreja. Por que colocam ele lá, dentro de uma das igrejas? Porque alguém contou uma história para alguém, acreditou, e se Jesus não fez igreja, não vi nenhuma, você não vê, você pode pesquisar que você não acha. Porque Jesus não acreditava em história. Ele era mesmo, quem ele era. E é isso que ele quis ensinar. Que você não deve seguir contador de história. E você também não pode achar que você é uma história e tudo que você vai fazer, o filminho roda na tua cabeça. Ficamos assim. Até o próximo vídeo aula. Volte o vídeo e entenda de novo. Para você não ser mais uma história. Ser quem você é. Ser além das histórias. E este vídeo vai ser Histórias, o nome desse vídeo. Ok? Já batizei o vídeo. Ficamos assim. Até o próximo vídeo aula.